João 15, 11 ao 13. Você que achou pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Abaixa um pouquinho, Vini, por favor. O tema dessa noite que eu tenho para você, que Deus tem para nós, na verdade, é: a alegria tem endereço. Nesse versículo 11, em uma outra versão, uma versão um pouquinho mais atualizada, diz assim: Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O que é alegria? Muitos querem ser felizes, muitos procuram ser felizes, e fala a verdade, nós somos o povo mais feliz da face da terra. Nós temos a alegria de Cristo em nós. Bem, irmão, ainda mais nessa igreja que tudo vira festa, tudo é bolo, tudo é doce. Gente, eu olhei para Sandra e lembrei, eu vi Sandra, Denise vestidas de ketchup e mostarda no retiro. Vando estava de Coca-Cola zero. Tem que falar que era zero, né? Coca-Cola zero. Os meus amigos Guilherme, ele estava de vendedor de mate leão. Isso é o quê? Alegria que não é uma alegria passageira. Não é uma alegria qualquer. E aí eu olhei esse texto e diz: vocês precisam ter uma alegria que seja uma alegria completa. Quando vocês têm a minha alegria, vocês têm uma alegria que é completa. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quantos de nós não queremos ser alegres? Quantos de nós não queremos acordar na segunda-feira às 4:30 da manhã com alegria? Eu quero. Eu preciso, é difícil, mas eu quero. Quantos de nós não queremos estar no metrô lotado, num trem, num BRT lotado, com alegria? Porque cantar domingo no ar-condicionado, com um som maravilhoso, é mole, mas segunda-feira, terça, quarta, quando você já quer que a sexta chegue, cadê essa alegria? Cadê a alegria quando eu estou doente? Cadê a alegria quando eu estou enfermo? Quando meu filho, minha filha, quando o meu casamento está abalado? Cadê essa alegria? Muitos dizem: eu mereço ser feliz. Mas na maioria das vezes que as pessoas falam essa frase é para justificar um erro dela, para justificar uma falha. Por exemplo: pastor, poxa, tanto tempo eu passei sem ninguém, eu mereço ser feliz, então eu posso ficar com muitas pessoas. Pastor, então eu posso... a pessoa me perturbou no trabalho, no emprego o tempo todo, então essa é a hora de eu puxar o tapete dela, porque eu mereço ser feliz. E a gente não encontra alegria verdadeira. Esse texto é um texto que Jesus está prestes a viver o pior momento que um homem poderia passar. O pior sofrimento, a pior dor. Ele estava prestes a ceiar. Ele estava no momento da ceia. Ele estava prestes a ser traído e ele sabia disso. Ele estava prestes a receber os açoites, a andar na via dolorosa, a ser crucificado. E toda dor, todo desprezo, ele iria receber. E mesmo assim, e mesmo com isso tudo, ele fala: eu digo essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Mesmo Jesus sabendo que isso tudo iria acontecer com ele, ele não dá
espaço para a tristeza. Ele não dá espaço para o rancor. Ele não dá espaço para murmurações. Ele está falando sobre o quê? A alegria. Ele está falando no momento mais difícil da vida dele, que ele poderia reclamar, que ele poderia chutar o balde, mas Jesus sabe que a cruz não seria o seu fim, mesmo com uma pressão física, sentimental e espiritual. Ele está falando de alegria. Quantos de nós falaríamos de alegria? Quantos de nós seríamos iguais a Jesus? Natane ou Natane? Natane, eu falo para a igreja aqui, o pastor Evandro também falou, nós somos lesos. E a gente não percebe algumas coisas. Por exemplo, vou te contar um caso. A gente tinha uma banda aqui na igreja chamada Banda Nação de Cristo, a NDC. Mas no início dessa banda, quando tinha 30 pessoas na banda, 30 adolescentes, cada um com 10, 13, 15 anos. E aí o pastor Simar tem a brilhante ideia. Wellington e Luizinho, vamos lá no hospital de surdos. E aí nós vamos lá para fazer o louvor para... Olha só, o louvor era para o pessoal que trabalhava lá. O louvor... gente, não, vou nessa. Não, o louvor era para quem trabalhava lá. E aí tá o pessoal lá, mas só que quando a gente chega lá na recepção, está muito cheio. O que o pastor Simar vira e fala? Olha, como é que a gente vai fazer? A mulher faz aqui na recepção, onde tinha surdos. E aí, qual era o louvor da época que todo mundo conhecia? Entra na minha casa. Depois o pastor ia falar. Do lado tinha intérprete de Libras, já na época. No iniciozinho, tava intérprete de Libras. E aí, começa o louvor e tal, e a gente tá cantando, o Luiz tá cantando, é a mesma música que a gente sabia, né? Tá tocando, até o momento que eu tive a brilhante ideia. Agora só vocês! Ficou um silêncio. Mas um silêncio que eu disse, gente, que silêncio é esse? O que está acontecendo? Samuel sabe. Uma vez a gente foi louvar numa igreja e aí, na primeira fileira, tinha uma cadeirante. E vocês sabem, o louvor que a gente fazia era celebração, alegria. Já tá indo. E aí, o que eu falo? O que eu falo? Gente, não é possível que vocês não conseguem pular. E a pessoa na primeira fileira. Depois que eu falei isso, o que aconteceu? Um silêncio. Por quê? Quebrou o clima. Quebrou o clima, não tinha mais clima. Imagina todo mundo olhando para um garoto de 13, 14 anos falando isso para a igreja, sendo que tem uma cadeirante na frente. Ou seja, desde essa época eu já era leso. Então, havia um silêncio. E você há de concordar comigo que onde há festa não há silêncio. Onde há festa, há alegria. Há um momento de falar, as pessoas falam, as pessoas gostam de rir, gostam de se comunicar. Há momentos, esses dias nós estávamos com jovens no cinema e as pessoas confundem, porque cinema não é lugar de falar. Cinema não é lugar de comentar. E a gente ali segurando, o Senhor nos reveste, porque o negócio está difícil, né, Esther? O negócio está difícil. O Vinícius trocou de lugar com a Larissa porque estavam comentando o filme. O Galvão Bueno estava na sala de cinema comentando o filme. E, meu Deus do céu, não aguento mais. Mas você concorda comigo que você sabe se a casa está em festa. Você sabe que quando a casa está em festa e quando não há. Jesus, ele está vendo aquele ambiente, ele está reunido com os seus próximos, com os seus discípulos, e ele traz para um ambiente que teria que ser um ambiente de tristeza e desespero, ele traz alegria.
Agora olha para a tua vida, segunda-feira às 4:30 da manhã, quando acorda. Jesus quer trazer alegria. E não uma alegria momentânea, não uma alegria passageira, mas uma alegria completa. Em Hebreus 12:2 diz que ele, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, ou seja, ele foi com alegria. Difícil entender isso, mas o autor de Hebreus fala isso. Ele carregou aquilo que foi proposto a ele, o meu pecado, o seu pecado, com alegria. Ele suportou a cruz. Essa alegria que Jesus fala não diz que não terá dor. Essa alegria que Jesus está falando não diz que não terá tempestade. Ele mesmo está dizendo isso antes dos açoites, antes da cruz. Essa alegria que ele está dizendo é uma alegria que vence a dor. Talvez você está aí com o seu pensamento: meu Deus, como é que vai ser essa semana? Meu Deus, como é que vai ser esses dias? Eu olho, abro a geladeira e tem eco na geladeira. Eu olho para minha carteira e não tem nada. Eu olho para minha vida, para minha família, e o negócio está difícil, está apertado. Eu olho para o meu ministério e não anda. Mas o nosso Senhor diz que eu te dou uma alegria completa, que não é uma alegria passageira. Então, qual é a alegria que ele está falando do texto? Não é uma alegria de uma emoção momentânea, nem uma sensação boa por causa de uma circunstância favorável a minha e a você. Não é essa alegria que Jesus está falando. Jesus está falando uma alegria interior, nosso estado interior, do fruto da presença de Deus em nós. Independente do que esteja acontecendo, ele está dizendo: eu te dou uma alegria completa. Assim como diz em Salmo 16:11, na tua presença há plenitude de alegria. Ou seja, é uma alegria plena, é uma alegria completa, é uma alegria que o mundo não pode dar, é uma alegria que a cerveja não pode dar, que a droga não pode dar, uma alegria que a música não pode dar, que a dopamina não pode dar. É uma alegria eterna, é a alegria da presença de Deus. A alegria que o Senhor nos dá é uma alegria que nos dá certeza que mesmo quando tudo ao olhar humano não vai bem, Deus continua sendo suficiente. Porque a minha alegria está nele, não está em outras coisas. Quem tem alegria verdadeira, olha o capítulo 15, versículo 2, o que diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Quem tem essa alegria produz fruto. Já viu gente murmurando? Já viu gente rancorosa? Não produz fruto nenhum. Você viu que essa pessoa, ela muda o ambiente? Tá todo mundo feliz, é só essa pessoa chegar que vem uma nuvem preta com ela. Parece que o cheiro muda, o ambiente muda, porque essa pessoa está cheia de tristeza. Não está trazendo alegria para o ambiente. Pessoa que não dá fruto é a pessoa que não tem a alegria plena. É a pessoa que não tem a alegria do Senhor. Nós temos que ter alegria nas pequenas coisas para dar o fruto. Eu, quando era pequeno, hoje eu já estou um pouquinho mais gordinho, mas quando eu tinha lá pelos meus 7, 8 anos, eu era atendido ali no hospital da Penha, ali, da Gama Filho, antiga Gama Filho, né? Era atendido ali. Piedade, Hospital de Piedade. E aí, teve uma vez que minha mãe estava lá com a doutora falou: tira a blusinha dele, bota ele em cima da balança. E ficava aquele negócio mexendo para lá e para cá, para lá e para cá. E eu com 6, 7 aninhos ali. A doutora olhou, me olhou, falou: só um momentinho.
E eu naquele frio. Gente, por que os doutores fazem isso com as crianças, né? Aqueles frios. Depois, irmão, a porta se abre com uns 13 a 15 residentes. E aí, o ambiente já mudou. Porque só estava eu, minha mãe e a doutora. Agora entra 15 residentes. Todos eles olhando as minhas costelinhas. Você ri porque você não é uma criança de 7 anos no meio de uma sala fria, só de bermudinha com a camisa, sem a camisa, com as costelinhas aparecendo, e toda hora vindo um e olhando. Toda hora vindo um e olhando. Vindo um e olhando. E sabe por que eu estou te contando isso? Porque antes a minha mãe falou, olha, você vai no hospital. Porque quando a gente ia no hospital, ali perto tinha um negócio que a gente dividia um joelho. Eu dividia o joelho com ela. E eu gosto muito de joelho. E aí eu dividia o joelho com ela. Aí ela, vou te dar o joelho se você for. E eu fui, eu não ligava muito para médico, mas fui. E aí, imagina, 15. O que estava me trazendo alegria não me trazia mais. Porque eu estava desconfortável. Eu estava com vergonha. E aí um olhava o cabelo, outro olhava a orelha. E nesse dia não acharam a minha veia. Tiraram sangue da minha orelha. É sério, já tiraram sangue do seu pescoço, né? É sério, quando eles não acham, o ambiente mudou. Né, Dani? Imagina fazer isso com uma criança. O ambiente mudou, eu não queria mais o joelho, eu só queria sair dali. Porque aquelas pessoas não estavam produzindo fruto e cada um falando com o outro, cada um. E isso marcou na minha memória. Cada um marcando, conversando com o outro e pensando, o que ele tem? O que ele tem? Não tinha nada. Eu acho que eles só não queriam tirar o raio-x, né? Já dava para ver tudo, né? Mas, sabe por que o meu endereço estava no joelho? O endereço da minha alegria estava no joelho. Aí quando veio algo que me envergonhou, acabou o joelho. Quando o nosso endereço da nossa alegria tá no nosso cônjuge, e aí quando ele tá triste com a gente, quando ele tá irritado com a gente vai lá e fica triste e acaba a nossa vida com Deus. Por quê? Porque o endereço está no cônjuge. Quando tá no filho e o filho tira uma nota ruim, aí a gente fica abalado. Você fica abalado. Nossa, tá demais. Não. Quando tá no emprego e o patrão vem na sexta-feira, depois do expediente, dá aquela notícia. Por que é sempre sexta-feira, RH? No final do expediente, é para não falar mal, não falar com ninguém da empresa. Para não fazer nada. Mas isso é maldade. Você que é de RH não faz isso não, crente. No final do expediente, quando chega, abala, porque o endereço da alegria tá no emprego. Aonde você tem endereçado a sua alegria? Nos relacionamentos, nas amizades. Sabe o que acontece? Não dará fruto. Dar fruto é deixar Deus te podar. Dar fruto é deixar Deus limpar. Ele corta. Todo aquele que está em mim, Ele corta. E todo que dá fruto, limpa. O Senhor quer te limpar, quer te podar. Para a árvore ficar forte, para a árvore ficar linda. Deus, Ele corta os excessos. Deus trata áreas escondidas e isso dói. A gente não gosta de falar de alguns assuntos. Eu tenho certeza que você tem um assunto guardado no teu coração até hoje, que você não falou com ninguém e talvez nem com Deus. Por quê? Porque a gente não gosta de tratar de alguns assuntos que nos trazem tristeza. Nos trazem um ambiente triste. Jesus está num ambiente ali com os discípulos e Ele fala, vocês precisam produzir fruto. Se vocês estão em mim, vocês vão produzir frutos. Restitui-me a alegria da salvação, diz o salmista no Salmo 51. Diz ali, depois de um momento de tristeza, de grande iniquidade, de grande falha. E Ele queria restituir a alegria da salvação. Jesus quer restituir a tua alegria, quer te fazer frutificar. E aí as pessoas vão olhar para você, aí,
Como é que ele consegue sorrir estando enfermo? Como é que ela consegue sorrir estando sem dinheiro? Por quê? Porque Jesus é que nos dá o fruto. Eu preciso estar nesse endereço. Versículo 4 e 5 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em... Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis fazer. Quer produzir muito fruto? Esteja na videira, permaneça na videira. Não é Deus que tira a nossa alegria, e sim o pecado e as nossas distrações. Quando a onda fica mais alta, quando o problema, quando o muro, quando o gigante é maior, nós estamos olhando para o problema. E aí, nós, infelizmente, questionamos a Deus. Nós falhamos com Deus. Nós falhamos com Ele, porque estamos endereçando a nossa alegria em outro lugar. Quem deu o endereço da videira foi Ele mesmo, através do sangue dele. Ele tem até uma canção, uma música que diz: a cruz foi um ponto de encontro de um Deus amoroso e eu. Ele marcou esse encontro. É nele que temos alegria. O ramo, ele não vive sozinho. Fora da videira, ele seca. Quantas pessoas estavam aí nesse banco sentado ao teu lado? Estavam alegres, felizes, estavam de cabeça erguida. E quando endereçou em outro lugar, sumiram. Rancor, estão tristes. Você vai falar com ele, você vai falar com ela, e só sai tristeza, porque fora da videira seca, murcha, desconecta, perde tudo. Hoje a gente está muito conectado com tudo. E aí, se a gente ficar um dia, e a Claro, eu tenho aplicativo da Claro, e lá em casa é o Claro Combo, é TV, internet. E a Claro, ela manda notificação, ou então manda lá no aplicativo: olha, hoje estamos fazendo uma manutenção e vai ficar sem internet de tal hora a tal hora. Aí eu já fico agoniado. Meu Deus, sem internet. Sem internet, e agora? O que vai acontecer? E agora? Por quê? Porque a gente está refém disso. Nós estamos refém disso. Por que nós não queremos estar refém de Deus? Aqueles que estão na videira são reféns de Deus. E refém pro lado bom, tá? Não tô falando pro lado ruim, não. Refém, assim, olha. Aquele que é refém depende que alimente. Depende que dê água. O Senhor é aquele que nos traz alimento, que nos traz água para beber. Esse permanecer no original quer dizer habitar, continuar, não se afastar, manter conexão constante. Sabe o que quer dizer? Não é apenas visitar Jesus. Não é apenas chegar: e aí, Jesus, tudo bem? Como é que foi o dia? Você entende como a nossa cultura é estranha? A pessoa vem de lá, e aí você fala: oi, tudo bem? Ela, tudo bem? Ah, tudo bem? Tchau. Imagina se você está passando, a pessoa está vindo de lá: oi, tudo bem? Não, tá tudo bem. Ah, tchau. A gente já está no automático. A pessoa falou não, a gente não quer nem saber. Porque não há conexão. Não é essa proximidade. É só uma visita. E aí visita, a gente vai lá: ah, ok, entendi. Não tenho como ajudar. E realmente só Jesus pode ajudar. Nós estamos com um caso, e você conhece, alguns conhecem, o irmão, o seu Gilberto. O seu Gilberto é um morador de rua. E ele, há 20 anos atrás, já pagou a cadeia dele. E ao voltar para sua família o dispensou, porque a família queria viver daquilo que ele vivia antes.
Então ele se converteu lá dentro da cadeia. E ele quis recomeçar a vida dele. E andando, morando na rua, continuando morando na rua, até que alguns meses ele pediu para tomar um banho aqui na igreja. Tomou banho, lavou o uniformezinho dele de uma empresa e uma semana depois foi mandado embora, porque descobriram que era ex-presidiário. E aí continuou, chegou pra gente. Pastor Evandro, pastor Ed, conseguiu um emprego. Que maravilha, dá um mês. Até ontem. Pois o dono, ao ver os documentos, mandou embora. Aquele homem ontem lá no Meia, ele chorava de o chão ficar um pouquinho úmido. E o que as nossas mãos podem fazer, nós fizemos. Eu não posso dar a alegria completa que ele está necessitando. Ligamos para a prefeitura, corremos, fizemos tudo, mas só podemos chegar até esse ponto. Só podemos chegar nesse ponto. E aí ele falou: poxa, será que Deus não está vendo o que o diabo está fazendo na minha vida? E sinceramente vou falar para você que no primeiro momento eu não tive uma resposta certa. Eu olhei para aquele homem chorando e eu já estava com essa mensagem pronta. O pastor Tiago ontem falou sobre fruto também, já quando Israel falou sobre fruto. E eu estou ali, ele chorando. E eu falei: olha, eu não posso te dar uma alegria, mas se você permanecer, e permanecer é o que Jesus falou, é na dor. E eu falei sinceramente com ele: eu sei que eu dormindo na minha cama quentinha, mediante esse frio, essa chuva, é muito difícil eu falar isso para você, mas mediante a palavra que Deus fala, aquele que permanece em mim, ele dá fruto. Eu sei, seu Gilberto, seu dia de dar fruto vai chegar. Persevera. Eu sei que é difícil eu falar para você aqui no meu terno da Shopee, eu falar para você: espera um pouquinho, aguarda um pouquinho. Como o pastor Evandro falou, você acha que na nossa casa às vezes a gente fica sem um pão? A gente fica. Você acha que na nossa casa às vezes o negócio treme? Treme. Nós somos humanos iguais a vocês, mas a sua cruz é a sua cruz. E Deus não dá nada a ninguém que Ele não possa suportar. Aquilo que é teu, é teu. Se você permanecer, habitar, você vai ter uma alegria plena. Uma alegria plena é a alegria que quando você olha a notícia do jornal e as coisas ficando mais caras ainda, você fala: eu sei em quem tenho crido. Também sei que é poderoso para fazer. Quando tá rolando um tiroteio e aí o teu patrão fala: ei, não quero nem saber, eu quero você aqui. Eu sei em quem tenho crido e também sei que Ele é poderoso. Quando tá lá no leito de hospital, seja você um familiar seu, essa alegria te traz a certeza de você: eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso. Porque você habita, você está conectado, só tem alegria plena quem está no endereço, quem permanece. Quem não permanece está desconectado. Quem se desconecta seca, e quem seca perde a alegria. É esse o ciclo. Você sabe muito bem qual é o modus operandi que o diabo quer fazer na tua vida. Você sabe o teu deslize, e o diabo também sabe. Você sabe o que aquele pudim pode te fazer, aquele pudim que o diabo te apresenta. Você sabe muito bem, não venha com justificativa. Eu sei muito bem para onde a minha carne inclina. E essa é a hora que eu tenho que lembrar em quem eu permaneço. Qual é meu endereço?
Se você olhar o meu RG, está lá o meu nome, meu sobrenome. Não importa, eu posso inventar o que eu quiser, mas quando eu chegar lá no Detran, com a minha digital, vai chegar lá: Wellington, você está fantasiado de outra pessoa, mas o teu endereço te diz o teu sobrenome. Não adianta o crente querer estar em outra árvore que não seja a videira, porque as pessoas vão reconhecer que você está vivendo uma vida estranha, uma vida diferente. Não é o nosso endereço viver na amargura, não é o nosso endereço viver na tristeza, não é o nosso endereço viver seco. Alegria não é algo que nós buscamos, alegria é algo que a gente mantém quando nós permanecemos. Jesus é a videira, Ele nos enxutou, Ele nos colocou na videira. Não podemos sair, porque quem está longe da videira e já passou próximo da videira pode até sorrir, mas por dentro está secando. Versículo 7 diz assim: se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será. Você está entendendo que antes de falar isso, Jesus falou sobre permanecer? O texto é bem claro, ele diz: olha, se você permanecer em mim, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, duas condições, você vai pedir o que você quiser e vos será feito. Então, pastor, o senhor está falando então que é só eu pedir que Deus vai fazer? Não, é o contrário. Quando você permanece nele, o teu coração está alinhado à vontade dele. O fruto que está na videira, ele não é uma manga, ele não é uma outra coisa. O fruto que está na videira produz o fruto da videira. Então não é, então eu vou pedir, Deus vai responder. Não, você vai estar alinhado com Ele. A sua vontade será a vontade de Deus. O seu desejo será o desejo de Deus. Jesus não começou no pedir, Ele começou no permanecer. Quem não permanece nunca vai sustentar o que está pedindo. Cada hora vai pedir uma coisa porque está descontrolado, porque está com seu desejo aflorado. E uma hora pede: Senhor, eu quero outro emprego. Aí entra no emprego: não quero mais, porque a alegria está no dinheiro, a alegria está no emprego. Aí passa para outra e vai passando para outra e nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito com o ministério, nunca está satisfeito com a igreja, e vai pulando de igreja em igreja. Por quê? Está endereçado no lugar errado. É inconstante. Jesus estabelece as bases desse contrato. Se permaneceis em mim, quer dizer relacionamento, intimidade, constância, e as minhas palavras permanecerem em vós, mente transformada, coração alinhado com o Senhor. Ou seja, não é eu em Cristo, mas é Cristo em mim. É isso. E só vou ter essa alegria quando isso acontecer. Eu só vou ter uma alegria completa quando eu permaneço, eu estou orando alinhado com o Senhor. Quando eu oro alinhado com o Senhor, eu vivo uma resposta de Deus. Quando eu vivo uma resposta de Deus, eu experimento alegria plena, alegria completa. Versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Quem não é amado não tem alegria. Quem não é correspondido não tem alegria. Você vê na televisão esses relacionamentos de artistas e você vê: isso aí não tem amor. Esse relacionamento aí não tem. Não tem. Você olha na feição da pessoa, a pessoa não é feliz. Você olha que a pessoa não tem amor. Mas em você está o amor de Deus.
compreendemos então que essa alegria não produzida em nós, mas é no amor dele. Ele não está mandando eu e você procurar alegria. Tem até um filme que se chama A Procura da Felicidade. Ele não está mandando você procurar alegria, está mandando você permanecer nela. Ele está dizendo para você, em todo tempo, permanece na minha presença, permanece na minha alegria. Alegria é o resultado de viver nesse amor de Deus. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quem tem alegria, obedece. Já viu uma pessoa alegre ser rebelde? Não. Pessoa alegre, ela obedece. Tá tudo bem. Ok, Senhor. Mandou? Eu faço. Nós precisamos entender isso, que a nossa alegria tem um lugar, tem um endereço. E o versículo 11 diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Como é que eu vou ter uma alegria completa? Se relacionando com esse amigo que no versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus. Versículo 14: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Eu tenho um amigo. Eu tenho alguém que está ali ao meu lado em todos os momentos. Por isso eu sou alegre. Por isso eu sou feliz. Eu não é um momento, mas é uma vida completa. Tem gente frustrada com Deus, mas nunca percebeu que Deus é o suficiente. Nunca percebeu que a presença dele é suficiente. Quem se frustra com Deus é porque está endereçando a alegria em outro lugar. E deixa eu falar uma verdade: quem se frustra com a igreja está colocando alegria em outro lugar na igreja. Quem se frustra com seus pastores está colocando alegria em outro lugar nos pastores, em gente falha. Quem se frustra porque não teve um carro do ano, porque não teve uma casa na praia, porque está endereçando alegria nesse lugar. O desejo do Senhor é que permaneçamos dele. Então, pastor, o problema é querer essas realizações, querer ser feliz. Não. O problema é procurar no lugar errado. O problema é que nós estamos procurando em lugares errados. O problema é que nós estamos sedentos de tudo e de pouco de Deus. Estamos sedentos de saber quando vai ser a nossa promoção no emprego. Estamos sedentos em saber para qual lugar eu vou tirar as férias. Estamos sedentos em saber como é que vai ser o próximo evento na igreja. Estamos sedentos em saber quando eu vou poder passear com a minha família. Estamos sedentos em saber quando é que aquele filme, meu filme favorito, vai sair. Quando o meu cantor favorito vem. Quando eu vou ver aquela série. Mas quando o meu time vai ganhar um campeonato. Mas pouquinho nós estamos sedentos de Deus. Tem uma canção da Nene Barros que diz: eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. O manancial de quê, Paulo? Como é que continua a música? O manancial de águas, alguma coisa assim. Mas essa sede que o homem procura, ela só é saciada em Deus. Somente em Deus. Eu sei que você queria
que pastor Evandro de manhã, eu agora, e eu também queria isso. Tivesse uma mensagem motivacional. Uou! Minha semana vai ser maravilhosa porque eu recebi uma mensagem. Você tem essa alegria já. Porque Deus já mora dentro de você. Só basta praticá-la. E eu sei que pode chegar daqui a pouco essa alegria a ser confrontada. Pode chegar em casa essa alegria a ser confrontada. Pode ser amanhã no seu trabalho, na sua escola, faculdade ou no curso. Ou em casa mesmo essa alegria a ser confrontada. Vai depender de onde você está colocando o endereço para você praticar as suas ações na alegria. Pastor, eu estou muito triste. Mas muito triste porque nada acontece. Nada floresce na minha vida, nada dá fruto. Será que você realmente está na videira? Permanece. Não é mudar. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Não, é permanecer. Permanecer na videira não é deixar a videira em casa e sair para o trabalho sem ela. Não é deixar a videira na igreja e voltar para casa sem ela. Não é depois de um culto, de um louvor maravilhoso, estar na videira aqui, mas depois sair dela. Não, é permanecer. Habitar. Só habita na tua casa quem você deixa entrar. Deus quis que você entrasse na casa dele. Melhor dizendo, ele construiu uma morada no teu coração. Ou seja, é ao contrário. Você é a casa de Deus. Então feche seus olhos, curva a sua cabeça. Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Que a nossa semana e todo sempre tenha alegria plena. Suportastes a cruz com alegria. E nós viveremos e morreremos por ti, Senhor, pois tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno, tu és digno. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Jesus é o motivo da nossa alegria. Tenhamos uma semana e todo sempre alegre na presença do Senhor. Eu sei, vai ter dor, vai ter dificuldade, mas nós iremos para um lugar onde não vai haver choro, suor, tristeza, não vai haver sofrer nem ranger de dentes. Nós estaremos na presença face a face do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, que Ele nos dê vitória e continue nos dando vida em abundância e nos ajudando a permanecer na videira. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Vá em paz, que Deus te abençoe rica!